Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya. Mais de 50 jovens prostitutas. A gente, quando visse uma jovem a prostituir-se, pegava e levava para casa dele. Ser homem, era raro encontrar uma menina a brincar com pneu. Elas brincavam com o quê? Com boneca, utensílios de cozinha, negócios de casa. O que é assim? Então, nesta hora, irmãos em Cristo, você vai clamar, irmãos em Cristo, aquele que é o Consolador que desceu na promessa. Você
Bendito seja você. Na sequência do nosso programa, com todo o respeito, eu peço a mesa de os irmãos, todos convidados, com todo o respeito, tomemos nossos assentos. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Diga-me, igreja. Alegria. Alegria. Esse coisa ali. Esse coisa ali. Alegria. Se a alegria é irmãos em Cristo, bate palma para Jesus. Mais uma vez, eu sou o pastor Joaquim Zasdá, natural da província de Manaus, hoje representante da Igreja Pentecostal Semente da Paz na província de Belém. Eu estou com vocês nesta tarde, moderador. Então, sem mais demora, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Palma para Jesus. Na casa de Deus somos todos filhos de Deus. Não se sinta visitante, não fique cacanhado, mas que solte-se como na casa do teu pai. Na casa do nosso pai devemos ter alegria, viver aquela alegria em todo momento que nós temos como filhos. Diga amém. Então, sem mais demora, irmãos em Cristo, eu passo a pedir a nossa líder, nossa mamã, a apóstola Esther, para as entidades que estão presentes e dar alguns momentos importantes daquilo que é inerente daquilo que é o nosso programa de hoje. Diga amém. Fala assim que ela vai se manter de pé, por favor, palmas, palmas, palmas. E ela se manter de pé, em nome de Cristo. Igreja do Senhor, palmas. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vamos sentar. Nós queremos agradecer a Deus por esta data, por este momento. Um momento que é para a Igreja Pentecostal Semente da Paz, mas é para todos nós. Porque é um testemunho de vida. E para aqueles que ainda estamos um pouco fracos, queria dizer aos irmãos que tudo que nós temos é Deus. Amém. Às vezes lutamos para ter uma casa, um carro, uma temos é Deus. Amém. E eu certifico que quando se disse que procurai primeiro o reino do céu e o resto te será acrescentado, foi uma inspiração divina. Porque primeiro é o reino do céu e depois são as outras coisas. Eu quero agradecer a Deus que por intermédio do nosso líder fundador, o profeta Paulo Jolim Molende, nos consagrou a servos de Deus em Cabinda, neste dia 30 de julho. Hoje estamos a comemorar 30 anos. O nosso testemunho é que nós fomos dividindo a vida consagrada com a fuga, mas Deus nos tirou para que nós pudéssemos estar ali. E quando nós fomos nomeados para governador da província de Cabinda, o nosso líder fundador estava em vida. E eu fiquei em dúvida se iria ou se ia recusar. O nosso líder disse: não, você vai, porque a igreja é um governo. E nós precisamos de aprender com o governo terreno para podermos levar bem o governo celestial. E então nós fomos cumprindo as missões que nos foram dadas, que Deus permitiu que nós pudéssemos cumprir. Quero agradecer a todos os presentes aqui neste dia, que não é só festa para a Igreja Pentecostal Semente da Paz, mas estamos a partilhar com convidados que também são e partilham conosco, também têm um testemunho sobre a sua vida sacerdotal. Por isso, estamos a agradecer a presença de todos. Quero apresentar aqui o Bispo Aurélio Pombo, que será um dos nossos oradores no dia de hoje. Ele é do Ministério Internacional da Paz. Paulo, vem a presença dele, Dr. Isaiah André Apóstolo,
vai partilhar também conosco a palavra do Senhor. Sim, ele tem universidades teológicas, por isso é um homem que está os dois. Os pastores da região Centro-Sul, com ele, da região Centro-Sul, também a província do Namibe, que não pôde estar aqui presente, a Bié, Benguela e Manzaçu. Toda a região que está aqui, que acompanhou, faz favor, ponha-se de pé. Então, dá uma representação. Temos o pastor Miqueias, a região eclesiástica Cabinda. Levantem-se e vieram acompanhar o pastor. Por favor, podem sentar-se. Temos a região do Zaire, o município do Soio, o evangelista romano. Temos também aqui os nossos ministérios. Primeiro temos aqui mesmo os da sede, pastor Jonas, que é da região do Luanda-Bengo. Por favor, para serem saudados, região do Luanda. Internacional de Cristo, sintam-se saudados. Quero saudar a minha família que está aqui. Levantam-se, minha família que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a presença. E todos aqui, então, uma salva de palmas para todos. Nós queremos aproveitar esse momento para fazermos uma homenagem. Homenagem ao nosso líder fundador, 33. Depois expandiu o ministério para o Congo Brazzaville. Em seguida veio Angola, entrou através da província de Cabinda, pela província de Cabinda, em 1993, aonde nós fomos consagrados. Falar do profeta Paulo Jolim Molende é falar de um homem de fé, um homem de coragem, um homem que nunca viu obstáculos à sua frente. Lembro que muitas vezes nós tínhamos situações difíceis, ligávamos ou pessoalmente vínhamos ter com o profeta, e quando explicávamos, ele dizia: você não conhece o Espírito Santo, este não é problema. Ele falava em Bengala, eu aí ele morreu. Não tinha obstáculos para ele. Nas grandes dificuldades ele ria-se. Nos momentos difíceis ele enfrentava, e ele nos ensinou que o medo é inimigo da fé. Amém. Ele nos ensinou que ele tinha uma coisa que ele dizia: o carro que fizeram para a igreja e que me deram tem um defeito na fábrica, não puseram marcha atrás, é tudo em frente. Quando vai à frente, não recua. Vai à frente. E há uma palavra que o profeta sempre nos dizia: enquanto eu estiver em vida, vocês não vão me reconhecer. Mas quando eu morrer, os meus frutos vão falar comigo. Estamos aqui hoje a viver os frutos do profeta Paulo Jolim Molende. Há muitos
muitos que vieram criança cresceram aqui. Cresceram na palavra. Hoje são servos, são pais de filhos, são mães de filhos, mas que tudo no ensinamento que o profeta nos deu. Um homem que caracteriza-se pela sua humildade. O profeta Paulo Jolim Moleque não é daqueles profetas que ficavam assim, muito protocolo. Ele não gostava. Ele dizia, não, vocês estão a fazer isso para mim e Cristo vão fazer o quê? Para Cristo. Honra primeiro a Deus. E às vezes nós ficamos assim também muito humildes, porque aprendemos assim. Muita humildade. O profeta não tinha vaidade, não tinha luxo, não tinha muito protocolo. Era uma pessoa que se entregava. Quando fosse para dormir no chão, ele também vivia. Quando fosse para comer, o que quer que seja, ele também comia. Aliás, não aceitava uma comida diferente da que todos nós tivéssemos a comer. E era um homem de solidariedade. Muitos que cresceram com o profeta, ele era um homem que ia ao mercado. E eu lembro-me, fui com ele um dia no antigo Roque, e havia uns miúdos aí, e um deles tentou assaltar o profeta. E ele deu conta, e já estava atento. Quando o miúdo chegou para pôr a mão no bolso, o profeta lhe agarrou a mão. E disse, agora vais andar comigo todo dia. E ficou a andar com ele. E todos pensaram que ele havia de fazer algo contra a criança. Não, carregou para casa dele. O seu robô está com fome. Bem, na casa do profeta viviam mais de 50 jovens. Prostitutas. Ele, quando visse uma jovem a prostituir-se, pegava e levava para casa dele. Um miúdo a pedir comida na rua, levava para casa dele. O profeta comprava um saco de arroz, demorava para esses 2 dias. Porque era muita gente. Os vizinhos, ele punha ali, os vizinhos também vinham tirar, levavam para ir cozinhar. Ele tem fome, vem. E às vezes tirava a comida que estava servida para ele, dizia, não, come. Você vai comer aqui? Não, eu vou comer depois. Vai passar comida para mim. E foi isso que o profeta nos ensinou. E que nós estamos a tentar praticar, mas ainda não chegamos em nível. Amém. Então, temos aqui muitos filhos do profeta Molenga. Em Luanda, muita gente não lhe conheceu, mas estamos a ser conhecidos através dos frutos que ele deixou. Amém. Através dos seus frutos. Todo ser humano tem erros, ele também teve. E estamos aqui, faleceu no dia 6 de junho, fez agora 10 anos, de 2013. Faleceu em Luanda, de doença. Mas eu quero vos dizer que ser servo de Deus é outra coisa. Amém. Amém. Antes do profeta falecer, ele chamou-me 2 semanas antes. Mãe, vem que eu quero falar contigo. Mas tem que ser pessoalmente. E o profeta comunicou a sua morte aqui. Disse, a minha missão terminou. Primeiro ele disse, eu vou viajar. Pai, vais viajar para onde? Porque quem geralmente tratava dos documentos dele era eu ou o pastor Jonas. Eu disse, eu não tratei do teu passaporte, não tratei de uma viagem, vais viajar. Ele disse, não, o pastor Jonas me tratou. Eu liguei para o pastor Jonas começou só a rir, não disse nada. Eu depois perguntei, pai, você vai viajar para onde? Ele disse, não, eu vou descansar. Eu disse, não, descansar? Como assim? Vais deixar de ser servo de Deus? Ele só olhou para mim e disse, olha, eu já fui a Willa, já despedi. Já fui à igreja de Luanda, já despedi. Já andei, já despedi. Ninguém me fez essa pergunta. Afinal, o Espírito não engana. É você mesmo. Amém. É o mesmo que é papai.
Na altura eu estava como governador. Eu o quê? Disse, nada, vou te dizer a verdade, mas não fala ninguém. A minha missão terminou. Eu vou para a casa do Pai e esses dias eu estou a orar. Já orei durante 6 meses. Mas o Espírito Santo me aponta sempre que você vai me substituir. A minha igreja não é uma igreja carnal. Não sou eu que escolho o meu substituto. Mas conforme o Espírito Santo me escolheu, Ele que tem que escolher também quem vai continuar comigo. Está apontado para ti. Por mais que eu vou ao monte, por mais que eu faça jejum, é você. Eu disse, Pai, como é que eu vou fazer? Eu sou governadora em Cabinda, a sede é em Luanda. Como é que vai ser? Ele disse, Jonas também fugiu de inimigo, mas o peixe lhe vomitou. Não sei se o peixe vai te vomitar, não sei se é que é, mas o que eu sei é que é você. Quando eu assustei, eu estou aqui, eu ando agora. A palavra do servo do Senhor se concretiza assim. Mas eu dizia, Pai, Ezequias orou, o Senhor acrescentou 15 anos. Ele disse, não, eu já não terei 15 anos, eu não sou Ezequias, eu sou o profeta mulher. A minha missão é segura o barco, tira o joio, arranca o joio, semeia uma nova semente e levanta uma nova igreja. O que eu não consegui, você vai conseguir. Aonde eu ainda não cheguei, você vai chegar. Deus é contigo. Não sou eu que estou a te escolher, mas é o Espírito Santo do Senhor que está escolhendo. O profeta nos deu toda a diretiva e disse, eu já confessei, já pedi perdão a Deus, mas o Espírito Santo me orienta para falar com alguém e é você que eu vou falar. Foi 3 dias de conversa. O Pai nos deixou toda a orientação. Vamos atuar em memória do nosso Pai. Podemos ficar aqui na frente. Aqui tem filhos espirituais e tem filhos congêneros, filhos de sangue. O nosso representante do Banco Cubano é filho do profeta Paulo Júlio, ok? Paulo Júlio. Vamos então entoar o hino ao nosso Pai. Vamos começar? Diga amém. Amém. Por favor, cantemos. Papa profeta, Papa cotilate, Biso banda na YouTube ba, Inamuya na yoya molimo, Ezequiza masumu nyoso. Papa profeta, Papa coticate, Biso banda na YouTube ba, Inamuya na yoya molimo, Ezequiza. Amém. O nosso pai tinha histórias engraçadas. Eu uma vez comprou um carro. Eu vou gastar dinheiro. E teve que pintar carro dele com pincel. Já ficou bem. Está perguntando. Não, vocês gostam muito de luxo. Pega a pista. Amém? Estava lá sem carta de condução, esqueceu. O trânsito lhe mandou parar. Ei, hoje mesmo quando eu deixei a baixa, nós estamos parados.
Então tinha um álbum de fotografia do carro, que era assim de libertação de igreja. Desceu com mala. Está aí lá no trânsito. Eu sou profeta. Eu quero algo. Eu quero carta de condição. Oh, você também tem problema na tua casa? A tua mulher ontem mesmo abandonou a casa, viajou. É mesmo? Não, é verdade. Mas como é que você sabe isso? Sou profeta. Amém? Então o pai tinha dessas coisas assim de brincadeira, que nós, quando estamos juntos, nos lembramos e é muita coisa. Todas referências que perdoa a minha mente, todos meus fardos a ti eu entrego. Água viva inundar o meu ser, deixa o santo todas desferências que perturbam a mim, todos meus fardos a ti eu entrego. Anda, paz. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, para poder viver esse momento particular, 30 anos de consagração do ministério, é uma longa jornada. Bem-vindo ao clube dos resistentes. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por nos ter em conta nesta grande celebração. Quero também agradecer aqui o nosso apóstolo, doutor, que Deus abençoe. Muito obrigado, é uma honra estar ao seu lado também para poder ministrar a palavra. Deus abençoe. A todos os digníssimos pastores e pastoras, profetisas que aqui estão também, que Deus abençoe. Os convidados e aqueles que vieram também de algumas províncias para vivermos esse momento de igual modo também, que Deus abençoe. Amém? Amém. Eu tenho um pouco de jeito de falar, sei pregar um pouco, então vamos entrar no momento da palavra. Amém? Amém. Paulo, abençoe comigo. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Abacuque 2, 2. Alguém já encontrou? Wonderful. Interessante, muitos de nós
vamos ler também Abacuque capítulo 2, versículo de número 2, número 16, versículo de número 15. Abacuque 2:2 diz assim: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que quem lê, para quem se leia facilmente, para que se leia facilmente, assim é que está correto. Escreva claramente a visão em tábuas. Palavra do Senhor. Amém. Vamos ver o livro de Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo 16. Versículo 15. Marcos 16, 15, a Bíblia diz assim: idem, e lhes disse, idem por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, porão as mãos, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, pedimos graça nesta tarde, convidando a sua presença por intermédio do Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco. Pai, entregamos tudo e todos nas tuas mãos. Abra os nossos corações e nos dá entendimento da sua palavra. Que a sua graça superabunda neste lugar. Que ao sair daqui, ó Pai, que ninguém saia deste lugar do mesmo modo como entrou, no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Podemos sentar, por favor. O tema que eu vou partilhar é sobre missão e no ministério. Como estamos num recinto com uma mistura de pessoas engajadas no ministério e outros não, vamos tentar criar um equilíbrio para podermos então fazer com que essa mensagem seja distinta. Missão e visão são dois elementos fundamentais para a conta que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de visão e também é um Deus de missão. Quando não havia nada, Deus soube dizer haja luz. Quando Ele disse haja luz, Ele sabia exatamente o que Ele queria ver no meio daquele abismo onde não havia luz. Quando Deus começou a separar as águas da terra, Deus tinha um propósito muito exato na sua mente. Ele sabia perfeitamente o que Ele estava à espera para ver quando Ele pediu para que as águas, separassem da terra. Todo aquele processo que nós conseguimos ler ao longo dos 6 dias da criação, conseguimos ver que o nosso Deus é um Deus não só de visão, mas também é um Deus que tem missão. Será que eu posso ouvir o amém? Então, isto é importante, porque quando a gente desce um pouco no livro de Gênesis, capítulo de número 1, no seu versículo 26, a Bíblia fala um pouco sobre Deus nos criar a nós na sua imagem e na sua semelhança. Então quer dizer que nós também temos a obrigação de sermos pessoas visionárias, com capacidade de olhar além da nossa própria realidade. Se vamos tentar dar uma definição à visão é a capacidade de uma pessoa, estando no presente, conseguir olhar para o futuro e ter uma visão completa do que o amanhã vai ser, olhando para ele a partir do agora. Posso ouvir o amém? Então, em palavras simples, quer dizer, visão é a nossa capacidade de olharmos para o futuro e termos uma visão completa, clara, nítida do que o amanhã vai nos esperar.
Posso ouvir o amém? Amém. Número 2, missão. Tem várias definições. Uns vão olhar missão no termos de missões, outros vão olhar missão no termos daquela ação que ela faz acontecer a visão. A visão, por norma, é algo a longo prazo. A missão é o processo que vai fazer acontecer aquela visão a longo prazo. As ações que vão ser envolvidas dentro dos processos que vamos passar, as tarefas que vamos fazer para poder alcançar a visão, acaba de ser a nossa missão. E se nós olharmos também na Bíblia, vamos ver que Deus é um Deus de missão. Na verdade, quando Ele criou Adão e Eva, o propósito de Deus não foi que Adão e Eva pudessem pecar e serem retirados do jardim e perderem aquela natureza divina que eles possuíram quando Deus os criou. Mas, no entanto, a Eva e Adão se desviam do plano de Deus. Deus entrou na missão de resgatar novamente o mundo em volta à sua pessoa. Então temos o plano da salvação, que começou desde o momento em que Adão e Eva pecaram no jardim, e até hoje esse plano vem passando por Abraão, vem passando pelos profetas, passou por Moisés, passou no Novo Testamento com a vinda de João Batista, Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. E no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 6, a Bíblia fala do nascimento da igreja do Novo Testamento. Posso ouvir o amém? Amém. Tudo isso Deus levantou por intermédio de Jesus os 12 apóstolos que pregaram o Evangelho. A geração deles passou no primeiro e segundo século e fomos dando continuidade, e até hoje ainda não paramos de pregar o Evangelho. Também não é à toa que o cristianismo é atualmente a maior religião do mundo, ok? E em segundo lugar, também quero dizer assim que o cristianismo é a religião que mais cresce, está a crescer mais que o cristianismo. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o que eu queria trazer dentro desta introdução, falando de missão e falando de visão, era fazer a igreja entender os desafios do século 21. Quanto mais tempo passa, mais complicado está a ser pregar o Evangelho. Porque no Brasil há pessoas que abriram igreja de Satanás. Então Satanás é Deus para estas igrejas. Então, por questão de respeito, você não pode expulsar o Deus do outro. Ok? Então agora imagina se essa lei passar no parlamento no Rio de Janeiro. Como é que as igrejas no Rio de Janeiro vão sobreviver sem ter que expulsar demônio? E nós já lemos no Marcos 16 que um dos trabalhos que vamos fazer, expulsaremos o quê? Demônio. Como é que você expulsa demônio sem mencionar o nome dele? Ok? Então são desafios que a igreja vai encarar. Mas antes de eu tentar explicar todos esses elementos, vamos tentar regressar para a Bíblia e vermos aonde tudo isso começou. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1 abaixo, a Bíblia diz assim que o mundo inteiro era de uma só fala. Todo mundo falava a mesma língua. E a Bíblia diz que eles estavam no Oriente. Mas a Bíblia diz que um grupo de pessoas saíram do Oriente, foram para uma planície chamada Sinar. E lá habitaram. E quando chegaram em Sinar, eles disseram: façamos-nos tijolos. E depois disseram: façamos-nos uma cidade cuja a torre toca no céu. Número 3, disseram: façamos-nos um nome. Amém. Ok? Quando nós olhamos para esses termos, até parecem ser algo normal. Mas para quem é estudioso das Escrituras, vai entender que se no capítulo 11 do livro de Gênesis alguém disse façamos-nos, a primeira vez na Bíblia que alguém disse façamos-nos, não foi o homem, mas foi Deus que disse
façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, aparece este grupo de pessoas que também dizem: façamos-nos tijolos, façamos-nos uma cidade, façamos-nos uma torre cujo cume toca no céu. O que é que eles queriam dizer? É aí onde nasce o começo da tentativa de criar uma sociedade sem Deus. Amém. Uma sociedade onde o homem é o Deus, onde o homem não precisa de ajuda divina. Número 1, porque se o homem conseguir construir uma cidade e uma torre cujo cume toca no céu, e o homem que construiu, vou precisar de Deus para ir no céu. Para quê? Se eu consigo chegar até no céu. Posso ouvir o amém aqui? Então, esse espírito é o que formulou o que hoje em dia nós chamamos da nova era. Alguém diga comigo: nova era. Nova era. Mais forte ainda, por favor. Nova era. Quando Jesus encontrou Pedro, que era pescador de peixes, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, pescador de quê? De alma. Quer dizer, Pedro não era um caçador de animais, mas era um caçador de quê? De almas. Por isso é que ele conseguiu juntar aqueles homens todos, formular a cabeça dele de tal maneira que quando Deus desceu, Deus disse que não há nada que dá para fazer para poder impedir o progresso desses homens. Amém. Então foi aí que as várias línguas vieram, como todos vocês conhecem a história da Torre de Babel. Posso ouvir uma igreja? Amém. Agora presta atenção. Esse espírito da nova era começou a tentar construir e edificar esta cidade no mesmo sítio onde a Babilônia, com Nabucodonosor, também criaram o rei da Babilônia. É naquele mesmo lugar onde Daniel e os outros viveram ao longo dos tempos. Posso ouvir o amém? Amém. Então, o que eu quero dizer aqui para a igreja? Aquilo é o espírito da nova era. Amém. Agora, o espírito da nova era, na nossa geração, está a procurar criar o que hoje chamamos de a nova ordem mundial. Alguém repita comigo? A nova ordem mundial. Não ouvi bem? A nova ordem mundial. Aí me pergunta assim: se estão a tentar trazer nova ordem, que ordem era essa que agora queremos trazer nova? Ok? Porque se olharmos, eu vou chegar aqui aí, vamos dar conta que há muita coisa em nossa volta que está alterada, e algumas delas com particularidade nos países ocidentais, que está em ponto de aceleração. Ok? Um exemplo: quando, não sei, ainda bem que aqui tem mais velhos, muitos de nós que tivemos infância, eu digo infância porque hoje muitos não têm infância, ficam em casa do iPad de manhã até à noite, redes sociais, ninguém precisa correr. Nós não, nossos pais nos davam janta com ferro. Você tinha que correr o bairro todo. Dificilmente nós apanhávamos catolotolo e febre tifoide, que estamos sempre em exercício físico. Nossos pais, nós próprios, não tínhamos bicicleta, arranjávamos um pneu que o pai já não quer usar, pega óleo do motor, põe lá, parte os 2 paus da vassoura. Só estou a falar com os mais velhos aqui. Posso ouvir o amém? Amém. Uns de nós vamos olhar para isso e vamos dizer assim: bem, era algo normal. Não era algo normal. Havia um propósito. Estavam a seguir uma ordem. O que eles estavam a nos incutir é dizer assim: tu és homem, não és mulher. Não ouviu a lei de verdade? Então, já estavam a nos incutir o espírito de ser homem. Era raro encontrar uma menina a brincar com pneu. Elas brincavam com o quê? Com boneca, utensílios de cozinha, negócios de casa. O que é que as mães estavam a incutir a elas? Que ela não iria crescer para ser um homem, ela é uma mulher. Então crescemos com isso de
forma normal. Quando era um brinquedo, o pai comprava uma arma. A arma dava na menina ou dava no rapaz? Davam já depois na cabeça, homem. Você tem que ter a sua família. Ok? Agora, eles pegaram isso das escrituras de forma inconsciente. Porque hoje em dia, os nossos filhos agora já não brincam com... Eu perguntei assim, iPad é masculino ou feminino? Ok? Então, esses jovens estão a crescer sem saber o que vão se tornar. Ok? O pior de tudo, estive em Portugal há pouco e fiquei muito chocado em saber que agora, este ano letivo, nas escolas primárias em Portugal, como em vários outros países, já não existe balneário feminino ou masculino. Agora todos os meninos vão para um único balneário. Estão a dizer assim, você não é nem rapaz, também não é menina. Quando você crescer, agora você escolhe o que você é. Posso ouvir amém? Ok. Recentemente alguém aqui em Angola fez uma publicação, WC para mulheres do sexo feminino. Então eu perguntei assim, por que ele está por lá mulher do sexo feminino? Porque quer dizer, ele já conhece mulheres masculinas. Alguém está entendendo? Agora, isso está acontecendo diante de tudo que nós soubemos sobre o Evangelho. Será que na missão e na visão da igreja nós com esses fenômenos? Agora, isso é uma realidade. Se o teu filho, o meu filho, ir estudar em Portugal, vão encontrar ele. Como é que você educa o teu filho para saber lidar com essa dinâmica, sendo ele filhos de cristão? Você preenche não sei o quê, tal, depois de idade, morada, tal. Depois vem aí se é masculino ou feminino ou outros. Eu perguntei os outros sem querer. Porque quem trouxe o masculino e o feminino é porque viu que Deus disse. E fêmea, então também no formulário administrativo inconscientemente, porque há uma ordem, também escreveram o quê? Macho e fêmea, quer dizer, masculino e feminino. Mas agora apareceram os outros. Vimos, né, há tempo nas redes sociais um menino, não é, a discutir com a tia dizer, cala a boca, aqui em minha casa, eu não calo, você pensar o quê? Essa casa não é tua, até a vizinha era tua mãe. Alguém está entendendo? Hoje na nova era, a vizinha já não ralha o filho do quê? Da vizinha. Um ambiente da época de Lot, Gênesis capítulo 8, ok, capítulo 6, eles não querem, eles descobriram que os maiores, ou o maior obstáculo deles é a igreja. Porque muitas das vezes, quando eles querem fazer uma coisa, encontram um crente que diz assim, isso é pecado, porque a Bíblia diz. É a Bíblia. Quer dizer, se nós tirar a Bíblia, o que eles vão ter para contrapor o que nós estamos a fazer? Então, agora presta atenção. Viram? Eu fiz de propósito, trouxe a minha Bíblia em papel, li, e trouxe o meu telefone, também li. Fiz de propósito, porque grande parte da igreja hoje, as nossas Bíblias estão onde? No telefone. Mas essa aqui é Bíblia Sagrada. O teu telefone não é telefone sagrado. Eu disse que não entenderam. O teu telefone não é telefone sagrado, mas a tua Bíblia é Bíblia Sagrada. Alguém está entendendo? Onde tem fofoca, também tem lá a Bíblia. No telefone, onde tem lá fotos que nem todos podem ver, está cheio de código, também está no telefone, onde tem lá o quê? Bíblia. Eu não sei, mas eu acho que um dia, se alguém consegue criar vírus para infectar computadores,
Eu acho que alguém um dia vai arranjar um filho que só apaga a Bíblia. Por quê? Porque quanto mais cristãos usam Bíblias eletrônicas, quem fabrica vai fabricar para quê? Se ninguém está a comprar, se ninguém está a fazer uso. Então nós próprios vamos fazer as fábricas de Bíblia irem à falência. Não, isso não é um sem querer, isso é um propósito, é algo estudado. Estudaram o nosso comportamento, estão a trazer uma moda para nós matar o que é nosso. Porque se depois essa Bíblia se torna rara, é só pôr um vírusinho no sistema. Aonde é que você foi tirar a Bíblia eletrônica? Não foi a igreja que criou. É alguém que talvez nem vai à igreja que criou o sistema. Você sabe como é que aquele sistema funciona? Não. Não ouvi bem. Alguns estão com dúvida. Não ouvi bem. Na igreja o crente duvida até o que ele sabe. Sim. Mas o ímpio tem fé até naquilo que ele não sabe. Quem criou o mundo? Agora, o mundo não era o jardim. Amém. Repito, o mundo não era o jardim. O jardim foi criado no Oriente. Quer dizer que o jardim era o dízimo da terra. Vocês ouviram, amém? Agora, no jardim, Deus disse: de tudo comei, mas da fruta do centro dízimo não comei. Porque dízimo você não come, porque dízimo é semente. E se você comer semente, não vai ter colheita, porque você não vai ter água e não vai ter não vai ter fruto. É preciso ter um bocado de cabeça para não pegar 2 ou 3 versículos e você começar a inventar história, porque agora tudo que se fala nas redes sociais bate. Posso ouvir o amém? Isso. Não. Então, o dízimo é um conceito que passa. Abraão encontrou, Moisés encontrou. Posso ouvir o amém de verdade? Nossa igreja, o Novo Testamento, encontramos. Amém. Ok? Deixa eu fechar aqui entre aspas nessa questão. Ok? Então, temos hoje desafios extraordinários que a igreja precisa saber lidar com ele. Ok? Um pastor no Brasil esteve a contar um testemunho que uma irmã veio à igreja e fizeram um chamado do altar e ela levantou as mãos no ar. Depois de uma grande mensagem do pastor, veio à frente, aceitou Jesus. Depois de aceitar Jesus, passou um tempo na igreja, passou pelas aulas de batismo e foi batizada, tornou-se crente batizada, começou a tomar Santa Ceia. Um dia saíram da igreja, foram participar num programa, numa atividade como esta. E quando ela chegou lá, tinha um outro pastor que estava a pregar, que não era o pastor dele. Bateu bem. Aquela irmã estava no culto. Quando saiu de lá, ela saiu de lá em laço. Não conseguia vir na igreja. E o pastor tomou nota dela e mandou chamar. E no dia que o pastor mandou chamar, queria falar com ela, ela também veio para falar com o pastor. E ela chegou e disse: pastor, eu preciso de me converter de novo. O pastor disse: mas como? Você já é convertida, batizada e membro da igreja. Então eu vim aqui para dizer para o pastor: na verdade eu não sou irmã, sou irmão. Agora vou perguntar na igreja: o que é que você faz com esse crente? Que ouvimos aqui o nosso papá profeta disse: não, eu lhe tirei a granada, então a Timotino lhe levam na cadeia. Eu vou lhe levar na cadeia da igreja. Amém. Posso ouvir o amém? Amém. Okay. Quer dizer, como é que um profeta, um servo, um cara que tirou granada, e até os militares estão com medo,
tiveram que chamar tropa especial a Timothy. Posso ouvir um amém? Agora, a minha pergunta é: se nós como igreja nos deparamos com uma situação como essa, aquela alma você faz como? Ela agora está te dizendo, você sempre lhe tratar uma igreja de irmã. Agora tu está dizendo assim, não, na verdade eu não sou irmã, sou irmã. Amém. Sou apenas uma irmã do sexo masculino. A igreja não está pronta. Posso dar aqui mais uma dica? Posso? E vou terminar já. Escuta, conversei com algumas pessoas. São celebridades mundanas, estão no showbiz, são músicos. E um deles tive o privilégio de fazer o casamento dele. Quando eu conversava com ele, dizendo assim: pastor, está difícil ir na igreja. Eu quero, mas a igreja não está preparada para me receber. Por quê? Ele disse: no Covid ainda dava, que iam com máscara, tapavam uma cara e punham uma máscara de tamanho fora do normal, para tapar bem a cara, e ficavam num canto da igreja. Eu disse assim: pastor, eu estou na igreja com meus pecados. Estou a chegar lá, estou a encontrar os irmãos que os pecados já foram perdoados. Mas quando os irmãos que os pecados já foram perdoados, me encontra eu, o pecador, que está vindo à procura de perdão, todo mundo está. Agora parece que toda a igreja fez fila para tirar foto com um pecador que está dizendo que vocês estão bem, mas você está vendo que ele está bem. Então, a igreja ainda não está com cabeça para aceitar esse tipo de pecador. Amém. Queremos só bêbado, gatuno do bairro, aquele irmão está frustrado porque vive da zunga. Posso ouvir um amém? Amém. E nós estamos a pregar para isso. Não estruturamos na visão e na missão da igreja. Amém. Que a igreja não é só para pescar um tipo de peixe. As nossas redes não foram formuladas só para atrair cabuenha, mas também camarão, lagosta, cachuço, que tudo tem que entrar na tua rede. Posso ouvir o amém? Amém. Então, a igreja precisa rever, reolharmos, repensar as nossas metodologias para que nós nos tornamos mais eficazes, mais eficientes naquilo que tem a ver com a nossa missão e a nossa visão. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. Vamos chamar o apóstolo. Amém. Diga-me, igreja. Amém. Irmãos em Cristo, diga-me. Terror aqui na conferência. Amém. Viram um avião aí a chegar? Temos aqui o nosso pai, profeta Messi Antônio. Ele é cubana de nome, mas já fala português. Amém. Diga-me, igreja. Pelo convite que nos fez no mês de março, e hoje nós estamos aqui para poder celebrar com os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada esse nosso Bishop Aurélio Pomba. Eu vou cantar primeiro o louvor, Vitória. Vamos aprender todos juntos e vamos celebrar, ok? O coro é assim: Vitória! Oh,
Oh Jesus, meu povo seguro, minha rocha, meu socorro, minha vida, oh Jesus, meu povo. Não, tudo bem, deixa eu ser
Vamos fora. Representante da apóstola profetisa Maria Rosa. Palmas para ele. O moderador vai continuar. Todos que chegaram se sintam abraçados. Diga na igreja. O nosso Deus está vivo. Alegria na alegria. Alegria na alegria. É Deus em Cristo, mais uma vez, palma para Jesus. Passando mais uma vez um momento importante e vamos dar a sequência do nosso programa. Vamos assim chamar o grupo coral da igreja eclesiástica Cabinda, que vai nos brindar com os nossos adorações e louvores. Pelo tempo, por favor, 2 louvores pelo menos. Sala
Nesse nosso momento, por favor, com todo respeito e honra, eu peço à igreja que vamos mais uma vez manter de pé. Esse também é um exercício espiritual. E assim, adoremos, por favor, antes, mais do momento, adoremos ao Senhor. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, kabisa. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, kabisa. Por favor, seguimos quando vai passar, com todo o respeito, o nosso doutor Luziado André nesta tribuna, por todo mundo, por favor, palmas e palmas para o Senhor. Amém? Amém. Que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Amém. E da parte de Jesus Cristo havia testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus, e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Me ajuda a ler mais 2 versos, sei que estamos fortes e Jesus continuará a ser glorificado. 1 Timóteo, capítulo de número 2. No seu versículo 12, o 12º versículo, palavra do Senhor. Graças a Deus. E não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Amém. Amém. Vamos acabar com Gálatas, capítulo de número 3, começando no versículo de número 27, descendo até o versículo de número 29. Palavra do Senhor. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Exato. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Eterno Pai, te agradecemos mais uma vez nesta tarde. O Senhor vai ajudar quem aqui. Hoje vamos sair com uma clareza e Deus será glorificado. O tema que me foi mandado é o papel da mulher no ministério sacerdotal. Alguém está alegre com este tema? O papel da mulher
no ministério sacerdotal. Vou correndo com o meu tema, repete, o ministério, o papel da mulher no ministério sacerdotal. Esse tema que me foi dado, e creio que o Senhor falará na vida de uma pessoa presente neste lugar. Correndo com as definições são tantas, temos a primeira palavra mulher, que conhecemos muito bem, que é a segunda pessoa que foi criada, é a última criatura de Deus. Quando Deus criou a mulher, ele fitou, e não havia mais outra criatura. E graças a Deus eu prevejo muitas coisas que não vamos conseguir certamente acabar essa mensagem, mas eu prevejo um fascículo, porque as mamães me pediram um fascículo. Escrevi um fascículo que pode ajudar esse ensinamento todo que vão partilhar, e o restante para os amigos de conhecimento podem comprar atrás com o valor de 2.500 kwanzas, que pode ficar arquivos que podem ajudar geração em geração. Diga amém. Amém. Nesse fascículo escrever primeiro a introdução, definições, o percurso sacerdotal. Porque o ministério sacerdotal tem um percurso, mais de 5 percursos que não vamos conseguir falar desses 5 percursos, que são depois falei sobre as verdades entre o sacerdócio levítico e universal, e avancei a falar sobre as mulheres no ministério do sacerdócio no Novo Testamento e depois no Antigo Testamento, e também prevemos muitos conselhos e diretivas para ajudar o conhecimento. Deixa-me avançar com o meu tema. Eu creio que o Senhor está presente nesse lugar. Amém. Amém. Primeira definição, já defini que a mulher é uma criatura de Deus que Deus criou. E também ele criou uma coisa muito forte, que é o osso. Por isso a mulher é chamado ajudador, auxiliador. Alguém que é forte que pode ajudar o homem. É por isso que não podemos brigar com as mamães, porque são mamães que multiplicaram. Hoje se somos porque havia um aparelho multiplicador que chamamos a mamãe. Amém. O homem sozinho não vai conseguir multiplicar. O homem pode guardar semente anos, se a mulher ele não será multiplicador, mas temos um multiplicador. Fala multiplicador. Fale a mamãe. E as mamães merecem respeito. Amém. Aleluia. O objetivo desse ensinamento é para ajudar nós a entender a clareza e tirar alguns erros que vos falaram, heresias que levamos muitas vezes ao nosso conhecimento. Portanto, não é assim, principalmente no ensinamento do apóstolo Paulo, onde que fala que as mulheres não podem ensinar e que ele mantém silêncio dentro das assembleias porque foram criadas em segundo lugar. Esse ensinamento que leva muito polêmica, porque há uma interpretação e um mau entendimento. Mas o Senhor ajudará hoje. Vamos tirar essa heresia e amanhã podemos avançar e avançar abaixo. Aleluia. A segunda pessoa, que é a segunda palavra, é ministério. Ministério em hebreu quer dizer apenas serviço. Fala comigo, serviço. Porque muitas vezes confundimos essa palavra pensando que o ministério, de uma maneira estrita, de uma maneira que nós conhecemos, é apenas o dom do Cristo, que Deus depositou na igreja para que possam ministrar a palavra de Deus, entre outros, esses 5 que nós sempre conhecemos: apóstolo, doutor, profeta, pastor e evangelista. Mas afinal não, quando fala do ministério, quer dizer apenas serviço. Mesmo o protocolo exerce um ministério. Será que estamos juntos? Uma intercessão de um músico, então isso é um ministério. O ministério de adorar o Cristo é um serviço, não é uma coisa extra. Às vezes entendemos mal. Mas agora a última palavra é sacerdotal. Fala comigo, sacerdotal. Giramos dessa palavra, podemos subtrair 3 verdades. Temos a palavra. Dentro da palavra sacerdotal, ao girar dessa palavra, podemos subtrair 3 elementos importantes. Temos o sacrifício, temos o sacerdote e temos os sacrificadores.
E a partir daqui já podemos avançar, começando já a tirar esses heresias devagar, devagar. Sacrifício. De uma maneira breve, fala da vida de Jesus. Quando fala do sacrifício, fala do Cristo. Porque não temos todos os sacrifícios especiais ao tempo da graça, mas o único sacrifício mais especial que foi dado na cruz é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hebreus capítulo 7, no versículo número 15. E temos outra palavra que é o sacerdote. O sacerdote é aquele que exerce o ministério sacerdotal. Significa que alguém que carrega o dom do Cristo para apresentar, para ministrar no meio do filho de Deus, para a preparação do reino do céu. O objetivo principal que nos ajuda, nos ajuntas na igreja, primeiro, não são títulos ministeriais, mas é para que nós possamos entrar no reino do céu. A igreja deve entender que não viemos na igreja para ganhar alguma coisa em primeiro lugar. Tudo que podemos ganhar são apenas quebras. Mas o objetivo principal que nos reúne nesse lugar é para entrar no reino do céu. Aquele que o mundo não tem, mas somente o nosso Senhor Jesus. Amém. E a terceira palavra que roda é a palavra sacerdotal e a sacrificatória, o altar do holocausto. O altar do holocausto é onde que é depositado o sacrifício, onde que estou, é o altar do holocausto. Mas nesse altar, preste atenção, é um lugar somente de Cristo que é posto, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu, falando na parte do Cristo, com o título que pode me chamar apóstolo doutor, mas olhando na profundidade da Bíblia, o apóstolo Paulo nos apresenta como. Fala comigo, como. Efésios capítulo 4, versículo 11. Chama que ele fez dos outros como apóstolo, como doutor, como profeta, como pastor, como evangelista. Afinal, quando fala do como, já entramos na tipologia. Quando fala da tipologia, tipo símbolo, significa que existe um verdadeiro. E o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. O verdadeiro apóstolo é Jesus Cristo. O verdadeiro profeta é Jesus Cristo. O verdadeiro evangelista é Jesus Cristo. O verdadeiro profeta é Jesus Cristo. E nós todos somos como. É por isso que o apóstolo Paulo diz que seja meu imitador como eu sou do Cristo. Porque ele reconhece que existe um verdadeiro apóstolo que é Jesus Cristo. E se nós entendemos todas essas coisas, não vamos mais lutar acerca dos ministérios das mulheres, falando como que ele é apóstolo, como que ele... Porque ele é como, mas o verdadeiro já existe. Aleluia. Aleluia. Fala o seu próximo. Aleluia. Nós jogamos o papel do nosso mestre. O nosso mestre que carregou 5 ministérios. E nós somos então saindo do nosso mestre para representar o nosso mestre aqui na terra. Não temos como desviar, mas apenas carregamos a missão, a visão do nosso mestre. É aí agora que me leva um pouco o perfeito quando a Bíblia fala que não há mulher, não há mais homem, não há judeu, não há mais. Todos nós somos em que? Em Cristo Jesus. Porque Ele nos revestiu. Ele nos revestiu no momento que eu sei que está me ensinando a palavra de Deus, mas é o Cristo Jesus que não está. Se alguém está comigo, diga glória a Deus. Será que alguém está sendo abençoado? Aleluia. Deixa-me avançar agora o papel da mulher no ministério sacerdotal. É uma questão debatida com muita gente, mas temos muitos elementos que podemos apresentar, e com certeza que o tempo não vai nos facilitar. Mas na Bíblia, antes, nós vamos notar que desde o princípio, Deus não estava contra as mulheres. Já mostrei aqui que graças às mulheres que nós conseguimos se multiplicar.
Mulher no Antigo Testamento já ele aprendia a adorar. E havia pessoas que já serviam Cristo ou Deus na Antiga Aliança. Presta atenção naquilo que eu quero comentar. Saiba que na Antiga Aliança não havia muitos ministérios, havia só um ministério. Só um ministério profético. Não havia pastor, não havia evangelista, não havia doutor, não havia apóstolo. Porque esses 5 ministérios foram inaugurados depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, na Antiga Aliança, havia só um ministério. Só um ministério profético. Havia só profetas. Mas eu admirei. Onde que havia só um ministério, mas havia também profetisa. Isso já que prova com que já Deus admitia desde a Antiga Aliança o ministério das mulheres. Entre outros, não vamos ler para ganhar o tempo, para me avançar com a minha mensagem. Temos Miriam, por exemplo, já servia a Deus como profetisa ao lado de um grande profeta, Moisés, e também de um sumo sacerdote que era Arão. Êxodo capítulo do número 2. No seu versículo número 4, podemos também apontar Êxodo capítulo 2, no seu versículo 7, e também podemos aumentar 1 Crônicas, capítulo número 25, começando no versículo 5 até o versículo 6. Vimos Miriam, Deuteronômio 24, versículo 9. Além de Miriam, havia também outras profetesas que posso aumentar aqui, que era Débora. Fala comigo, Débora. Juízes capítulo 4, versículo 4 até o versículo 5. Débora era juiz e também era sacerdote, porque ela exercia 2 ministérios. É uma mulher que mexeu a sua geração. É uma mulher que Deus usava. É uma mulher que andava com a palavra de Deus. Temos outro na Bíblia, a Uda, profetiza Uda, no 2 Reis, capítulo número 22, no seu versículo 14. Também podemos ver que a Bíblia, Salomão, fala da mulher virtuosa. No Provérbio, capítulo número 31, significa que ele reconhece o papel da mulher. Entramos agora no Novo Testamento, podemos também notar alguns evangelistas do céu de Deus, mulheres também que trabalharam e avançaram junto com Cristo. O exemplo da Maria, que andou com Cristo e também ajudou muito o ministério do Cristo. No Lucas, capítulo número 1, no seu versículo 46 até o versículo 55. Eu descubro aqui Ana, uma das profetisas que julgou, ou pelo qual que Cristo passou também pelo julgamento. Ana, profetiza Ana. Em Lucas capítulo número 2, versículo 36 até o versículo 37. A Bíblia chama dele profetiza Ana. Também podemos acrescentar esse evangelista samaritano, depois de ouvir a palavra de Deus, não guardou. Ele foi publicar, falar da parte de Cristo. Esse é o papel do evangelista. No João capítulo número 4, começando no versículo 28 até o versículo 39. Suporta que estou correndo porque quero chegar e tratando também o tempo de voluntários. Mas creio que alguém está sendo abençoado. Havia muitas mulheres que participaram até na ressurreição da mulher, na ressurreição do Cristo Jesus. São muitas. Agora, quero chegar onde que há polêmica. Tem muitas mulheres, temos Lili, temos Priscila, Atos capítulo 18, 24, 26, que nos fala que são as mulheres que trabalharam com os evangelistas. Temos Efodi, temos o Sentis, temos o Proebe, e são muitas. Aleluia. Agora, o apóstolo Paulo dirá: mulher não pode ensinar.
assembleia. Sim, é a palavra de Deus, não é? Mas a questão é entender o contexto. Fala comigo o contexto. Quando nós contextualizamos mal o contexto, logo perdemos. É por isso que Paulo vai tirar a atenção nossa, dizendo: cuidado nas cartas ou nas letras do apóstolo Paulo. Segundo os Pedro, capítulo 3, versículo 14. Deixa-me ler isso, depois voltarei onde que eu introduzi esta mensagem. Por esta razão, pois, amados, segundo os Pedro, capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Por essa razão, pois, amado, esperando estas coisas, empenhamos-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, que tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igual o nosso amado irmão Paulo, vou escrever segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca deste assunto de nascer, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis. Fala comigo, há certas coisas difíceis. Há certas coisas difíceis. De entender que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam ao demais escritura para a própria destruição deles. Palavra do Senhor. Pedro está tirando atenção acerca das epístolas, mensagens do apóstolo Paulo. Lendo o apóstolo Paulo necessita alguém que tenha maturidade nas coisas de Deus, para evitar a desviação. Quando o apóstolo Paulo fala no Corinto e fala no Timóteo acerca da proibição das mulheres de não pregar, de não ensinar, de não falar, ele não tratava dos ensinamentos bíblicos. Lê muito bem na tua Bíblia. Ele não disse que essas mulheres não podem ensinar a palavra de Deus, não. Amém. Não sei se está claro na tua Bíblia, mas o que Paulo ia dizer que Paulo tratava a questão da tradição, porque na tradição judaica a mulher não tinha direito de falar. Amém. Não tinha direito de se defender. Amém. Também na tradição romana a mulher não poderia levantar a boca para falar ou reagir, porque as mulheres não eram consideradas. Agora, no tempo da graça, as mulheres tinham agora esse privilégio, porque em Cristo, ou no momento da graça, a graça não olha sobre os sexos. Amém. Agora, as mulheres, o que eles faziam? Além do comportamento das mulheres do Corinto, mas as mulheres faziam a reação no meio da igreja. Amém. Eles se defendiam, levantavam o dedo para reagir, porque era o único lugar para ela aproveitar, defender os seus direitos. Era no meio da igreja, porque na igreja a graça, onde que a graça é a liberdade, a pessoa pode se exprimir e sem haja impedimento. Amém. É nesse sentido que na igreja de Corinto havia sempre essas incomodações, ou momentos havia discussão, às vezes o pregador estava pregando, às vezes faziam também na igreja, mas a mulher se levantava para reclamar seus direitos. É por isso que Paulo dirá: as mulheres não podem se defender, porque a palavra permitir em grega quer dizer apenas que impedir alguém de não exprimir o seu desejo. Repete. Não permite. Essa palavra permite em grego quer dizer não deixar alguém exprimir o seu
desejo. As mulheres exprimiam o seu desejo no meio da igreja. E por isso Paulo vai proibir as mulheres de não mais manifestar, exprimir-se, defender, falar da sua parte. Ok, sejam exegéticos, voltamos na Bíblia. Quando fala que não permite as mulheres de não ensinar, significa o quê? As mulheres sabem ensinar, sim ou não? Aleluia. Oh, aleluia. Você diz que não bebe, significa que as pessoas estão a beber? Pense que estamos juntos. Se estamos juntos, diga a glória a Deus. O apóstolo Paulo reconhecia que dentro das mulheres, tem mulheres que têm capacidade de ensinar e tem capacidade de falar. E deve saber a contextualização. Temos a contextualização cultural, geográfica, histórica, mas aqui trata da contextualização cultural, trata da tradição, daquilo que se passava na realidade daquele tempo. Seja como todos. E Cristo, quando mandava os discípulos, dizendo que ides, ele mandou quem? 12, ganhar, fazer da gente discípulo do Cristo. A igreja também estava incluída. E falando da igreja, é onde que Cristo, ou Paulo, revela que a igreja são os que foram revestidos do Cristo. Os que foram como revestidos. Fala comigo, revestido. De quem é? Agora eu vou perguntar uma pergunta sua. Me explicar agora qual é o sexo de Jesus Cristo agora no céu. São questões que eu acho que os saduceus perguntaram a Jesus Cristo quando, no momento da ressurreição. Ele disse: oh, não se preocupa. Essas são mentalidade terrestre. Aleluia. No momento da ressurreição não haverá mais essa questão de casamento. Dominando é aqui na terra, no céu, está perto de Jesus Cristo. Deixa-me te dizer, hoje um dia, os ministérios muito sérios, está de sério, são ministérios que as mamães que estão a ministrar. É difícil ver onde a mamãe tem ministério, tem problema. Nós, os papais, temos um problema. Ele falou isso. Agora a mamãe falou o quê?